Você com certeza já ouviu falar do Vaticano, da Disney e da Torre Eiffel. Esses são alguns dos locais mais famosos do mundo e que todos os anos atraem milhões e milhões de turistas. Agora, uma coisa que você talvez não sabia é que esses três locais possuem lugares secretos escondidos dentro deles. Talvez você sabia do Vaticano, deve se imaginar, obviamente. E não só eles, mas outros locais e pontos turísticos famosos no mundo também escondem seus lugares secretos. E hoje a gente vai falar disso, dos lugares secretos escondidos em locais famosos. Já que começamos falando da Torre Eiffel, vamos comentar sobre a sala secreta escondida no topo da torre que talvez você não conhecia. Basicamente, lá atrás, em 1899, a Torre Eiffel foi construída por Gustav Eiffel, um engenheiro responsável ali pelo projeto, que deu o seu próprio sobrenome à torre, e que talvez você não soubesse, mas essa torre foi construída de forma temporária. A Torre Eiffel foi construída por causa da Exposição Universal, um evento sediado em diversos países ao longo dos anos e que, por tradição, esses países construíam monumentos gigantes para sediar a chegada da Exposição Universal ao seu país. A Torre Eiffel foi o exemplo da França. Outros exemplos são o Atômio, que foi construído em Bruxelas, e o Sky Needle lá na Austrália também. E a Torre Eiffel foi o exemplo da França para a Exposição Universal, que logo depois seria desconstruída e tudo mais. Tendo isso em mente, Gustav Eiffel resolveu construir um apartamento secreto bem no topo da Torre Eiffel, a mais ou menos 300 metros de altura. Hoje em dia esse detalhe é um pouco desconhecido, mas na época toda a classe rica de Paris queria ter o seu momento, a sua noite ali no topo da torre. E Gustav Eiffel negou a todos eles. Ele deixou o apartamentozinho ali somente para ele e para os seus amigos mais próximos. É um apartamento bem pequeno, principalmente para os padrões da época. Tinha somente um quarto, tinha uma sala ali com tapetes, um piano de cauda, alguns móveis e alguns quadros também. Mas era o suficiente para as motivações de Gustav Eiffel, que apesar de desconhecidas, muitas pessoas cogitam que ele estava ali para estudar justamente a visão de Paris. Ele, como um criador de monumentos, um arquiteto renomado, queria ter justamente algumas ideias do que poderia ser feito ali na cidade, olhando de um ponto mais alto. E até onde sabemos, uma das únicas pessoas que visitou esse apartamento foi Thomas Edison, que em 10 de setembro de 1899 foi até esse apartamento. Eles ficaram ali fumando charutos, tomando conhaque, conversando e tudo mais. E até hoje esse apartamento tá ali intacto, digamos assim, com todos os móveis da época e etc. E foram construídos inclusive manequins de cera de Thomas Edison e do Gustav Eiffel, como se eles estivessem ali revivendo aquela noite, estão ali conversando e tudo mais. E você que quer visitar Paris e quer visitar a Torre Eiffel, também pode visitar esse apartamento. Visitar assim, olhar do lado de fora, porque tem um vidro tapando, até para poder proteger esse local. Mas enfim, você pode pagar para subir até o topo da torre e dar uma olhada em como esse apartamento era. Agora, outro lugar muito visitado é a Disneyland, principalmente a da Flórida. Nós sabemos como o Walt Disney foi esperto em criar esse parque, principalmente como hoje em dia as pessoas do mundo inteiro visitam a Disneyland, veem lá o castelo e as outras atrações também. Agora, uma coisa que você não sabia é que existe um clube secreto ali na Disneyland que se chama Clube 33. Ele foi criado pelo próprio Walt Disney em 1967 para receber ali investidores, pessoas que de alguma maneira contribuíram ali com o parque, para dar uma experiência diferente para eles, uma experiência inclusive gastronômica de alto padrão, uma atmosfera luxuosa e tudo mais. A entrada desse Clube 33 é bem discreta, ela fica ali na New Orleans Square. A maioria dos visitantes passa de frente e nem sabe, nem presta atenção. Ela tem uma porta azul com o número 33, que é a única existência oficial desse clube. Inclusive, os membros são recebidos em um lounge grande, decorado com móveis antigos, obras de arte selecionadas pelo próprio Walt Disney. E tem diversas áreas exclusivas, com lounges, com bebidas sofisticadas e tudo mais. Para se tornar membro do Clube 33 é necessário pagar uma taxa de adesão que pode chegar até $25 mil e participar depois disso de uma fila de espera que pode durar até 15 anos.
E mesmo depois disso tudo, você ainda precisa reservar com bastante antecedência para conseguir um lugar no clube. Então basicamente é muito restrito. A maioria das pessoas nunca vai entrar nesse clube e nós nem temos tanta informação do que acontece lá dentro. Até onde nós sabemos é só um restaurante requintado, mas existem as teorias de que o pessoal se reúne lá para conversar sobre o parque, ter outros planos e tudo mais. Enfim, teorias da conspiração. Fato é que o Clube 33 é realmente um tesouro escondido ali na Disney que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que caso um dia você visite e passe por essa New Orleans Square, você ver uma portinha ali azul com o número 33, sabe que por ali só entra gente, como diriam conhecidos, gente amancebada de dinheiro. Agora, voltando para Paris, existe outro local que é muito conhecido, além da Torre Eiffel. E eu não tô falando do Arco do Triunfo, na verdade é do Museu do Louvre, a Casa da Mona Lisa, um dos museus mais visitados do mundo, que tem uma série de artefatos, obras de arte e tudo mais. Se um dia eu tiver a oportunidade de visitar Paris, eu queria ir nesse museu. Tem diversos quadros e obras ali guardados ao longo dos séculos e tudo mais, é bem chique, digamos assim. No entanto, uma coisa que você não sabia é que o Museu do Louvre esconde um outro museu secreto embaixo dele. Museu esse que não permite visitantes comuns entrarem nem verem as suas obras. Nós, réis mortais, se tivermos a oportunidade de visitar Paris, só podemos nos contentar com o Louvre normal mesmo. Mas basicamente esse segundo museu, ele é destinado ao estudo de obras e peças ali pelos especialistas. Enquanto o Louvre no total possui cerca de 35 mil obras expostas, mais de 300 mil estão guardadas nesse museu aí embaixo, desde antiguidades egípcias até arte contemporânea. Basicamente eles têm obra de tudo que você imagine na vida guardada por lá. E a maioria dessas obras estão ali guardadas justamente para pesquisadores, analistas, pessoas que estudam justamente a arte, a antiguidade e tudo mais. Muitas delas nunca apareceram para o público, mas outras de vez em quando entram ali na rotatividade, mostram ali no museu e tudo mais. Enfim, me pergunto o que é que tem ali embaixo que a gente não sabe. Agora, falando de locais subterrâneos, sabia que existe uma cidade embaixo de Las Vegas? Uma coisa que não dava pra imaginar é que Las Vegas, aquela cidade toda chique, a mais iluminada do mundo, cheia de cassinos, glamour e tudo mais, esconde, na verdade, uma realidade bem sombria, bem devastadora embaixo da cidade, que se trata de quilômetros e quilômetros de túneis e locais subterrâneos que são habitados por diversas pessoas. Basicamente, esses túneis foram construídos para redirecionar a água da chuva, principalmente durante a época chuvosa de julho a setembro e tudo mais, para não inundar ali a cidade. No entanto, o seu real objetivo acabou sendo um pouco deturpado, porque pessoas moram nesses locais, e não tô falando aqui de 10, 20 ou 30 pessoas, mas sim de centenas e centenas de comunidades. Moradores de rua, pessoas que perderam ali as suas casas, os seus empregos e vão acabar morando junto nesses abrigos improvisados, digamos assim, que são feitos com materiais encontrados no lixo e tudo mais. Eles não possuem energia nem coisa do tipo, eles acabam vivendo por ali para ter onde ficar, digamos assim, e infelizmente muitos deles não conseguem voltar às suas vidas normais. Diversas ONGs e instituições locais trabalham para ajudar essas pessoas, dando recursos, dando comida e tudo mais, roupas, apoio, etc. Mas enfim, ainda assim diversas pessoas estão nessa situação precária ali na vida, nos túneis de Las Vegas. E falando em túneis, para encerrar esse vídeo aqui, se lembra que eu falei do Vaticano no começo do vídeo? Porque vamos falar dele novamente, dessa vez sobre os túneis secretos do Vaticano, que é um dos mistérios ali em torno da cidade do Vaticano. Muitas pessoas se perguntam sobre por que é que eles existem, e um dos túneis mais famosos é o Passento di Borgo, que é uma passagem secreta que liga o Palácio Apostólico do Vaticano ao Castelo de San Angelo. Ele foi construído ali em torno de 1270 pelo Papa Nicolau II, tem quase 1 quilômetro de extensão e foi usado pelos papas em tempos de perigo, tempos de guerra, para escaparem ali da cidade. No entanto, esse não é o único túnel existente, existe toda uma rede subterrânea ali embaixo com cerca de milhares e milhares de milhas,
inclusive túneis que conectam o Vaticano a Jerusalém. E supostamente esses túneis são usados para o transporte de artefatos valiosos e rotas de fuga em tempos de perigo. No entanto, o acesso a esses túneis é totalmente restrito e quase nenhuma informação foi divulgada ao público sobre eles. Então, basicamente, o que nós temos e sabemos são poucas coisas e o restante fica ali na teoria da conspiração, sobre o que de fato eles usam, sobre o que de fato existe ali embaixo, sabe? Diversas bibliotecas secretas e salas subterrâneas que guardam textos e relíquias antigas também são escondidas ao longo desses túneis. E enfim, se eu for continuar comentando aqui sobre o que pode ter ali embaixo, eu vou entrar na aba da teoria da conspiração, mas eu queria saber a sua opinião, o que você acha que escondem ali embaixo, e também sobre as outras coisas que eu comentei aqui, se você tem vontade de visitar alguma delas, como por exemplo, o apartamento na Torre Eiffel, que hoje em dia ele é bem desconhecido, mas ele já foi alvo da elite de Paris, e outras coisas também. Me diz aqui embaixo, só não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, lembrando que tem conteúdo toda semana por aqui e também nas redes sociais, @Luigi Menezes em todas elas. Eu espero você por lá. Mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.